Bom dia, boa tarde, boa noite. Podcast Conservadorix. Pois é, hoje vamos fazer uma reflexão sobre um assunto chamado ditadura. A questão é: o Brasil de agora, de 2020, está sob uma ditadura? O Brasil está sob uma ditadura? Bom, eu vou pegar aqui o velho e bom dicionário, só que o dicionário de política, né? Do Norberto Bobbio. Ele começa o verbete ditadura falando algo que eu não sabia, né? Mesmo aí no passado, com o contato que eu tive profundo com as ciências sociais, na academia, me faltava o conhecimento de que há uma grande diferença entre ditadura romana e a chamada ditadura constitucional, que é a moderna, ou inconstitucional. É claro que o significado moderno de ditadura é completamente diferente da instituição que o termo tinha na Roma republicana. Ele diz: a ditadura romana era um órgão extraordinário que poderia ser ativado conforme processos e dentro de limites constitucionalmente definidos para fazer frente a uma situação de emergência. Por exemplo, quando Roma se sentia pressionada num estado de guerra, por exemplo, o ditador ele era nomeado pelos cônsules, junto com uma proposta do Senado, que esse ditador tinha que seguir isto e somente isto restritamente, e não era nem ele que decidia que ele seria o ditador, ou que houvesse necessidade da ditadura, mas sim o Senado. Enfim, era dentro das regras, bom, assim que constituído o ditador, ele tinha amplos poderes. Ele tinha o comando militar, todo mundo era subordinado a ele, os atos não passavam por tribunal, os decretos tinham valor de lei, e quando ele sentenciava
penalmente, o cidadão não podia apelar. Mesmo assim, ele não tinha poderes ilimitados. O ditador romano não podia revogar ou mudar a Constituição. Ele mesmo declarar a guerra, aumentar impostos, assim como ele não tinha competência na jurisdição civil. E ela tinha um tempo já pré-determinado, por volta de 6 meses. A ditadura moderna não é autorizada por regras constitucionais. Ela se instaura de fato ou, em todo caso, subverte a ordem política pré-existente. A extensão do seu poder não está pré-determinada pela Constituição. A ditadura moderna e seu poder não sofre limites jurídicos. Sua duração não está antecipadamente fixada. Em resumo, a diferença entre ditadura romana e ditadura moderna é que a primeira, a ditadura romana, é um órgão excepcional, uma exceção, não é regra, e temporário. E a ditadura moderna, uma forma de governo normal e durável. Olha que interessante. Este tipo de instituição envolve, geralmente, a concentração do poder num órgão constitucional do Estado. A extensão do poder além dos limites ordinários. Por exemplo, a suspensão dos direitos de liberdade dos cidadãos. Opa! O radar detectou alguma coisa, não? E a emancipação do poder dos freios e dos controles normais. Bom, vamos daqui a pouco a gente volta para essa teoria. Olha só, Bobbio fala que a ditadura moderna, a ditadura como nós conhecemos e já vivemos, nós enquanto civilização contemporânea, ela se concentra num único órgão constitucional do Estado. Bom, nós temos lá o Montesquieu, né? A tripartição dos poderes, executivo, legislativo
e judiciário. Judiciário. Alexandre de Moraes. Calma, calma, calma. Nós estamos notando que com as últimas prisão de Sarah Winter, as diligências da Polícia Federal na casa dos influenciadores de direita, com um processo, né, com um código processual totalmente viciado, que fere os padrões do direito. Quer dizer, a vítima manda prender, investiga, a vítima investiga, manda prender e julga, sem direito a que a parte acusada tenha vistas ao processo. Isso é concentração de poder, não seria? Um órgão constitucional do Estado? Porque no outro espectro ideológico, quanto tempo durou o acampamento do Lula livre em Curitiba? Há relatos, que eu não duvido, de que fizeram uma baderna muito grande lá esse tempo. Defecaram, etc. Enfim. E esse mesmo órgão constitucional ligado a ideologias as quais tem relação, ele deixa pra lá. Bom, vamos lá. Então o Bobbio fala, ele termina aqui essa parte só dizendo que depois da ditadura romana surgiu em alguns contextos, na Idade Média, por exemplo, aconteceu a ditadura constitucional, já existiu isso, ou limitada, que se contrapõe à nossa ditadura de hoje, que é a chamada ditadura inconstitucional ou ilimitada. Nossa, como tá se falando por aí, poxa, esse processo das fake news é inconstitucional. Barrar o presidente de indicar o chefe da Polícia Federal é inconstitucional. E por aí vai.
que nos mostra a história, pode-se relevar que a ditadura romana viveu por alguns séculos sem pôr em perigo a sociedade. Na Europa e na América contemporâneas, porém, os diversos tipos de governo de crise, que é como se chamava também as ditaduras, chegaram muitas vezes a provocar a destruição da ordem social. Bom, pra você ver, a gente elencou aqui algumas características, né, da ditadura moderna, né? Principalmente a concentração do poder num órgão constitucional do Estado. Frequentemente é no órgão executivo quando isso acontece. Frequentemente. No caso brasileiro atual, 2020, esta concentração de poder está ocorrendo no órgão judiciário, sob a liderança da Suprema Corte. Com a suspensão dos direitos de liberdades dos cidadãos. Bom, o que esses influenciadores estão exercendo a sua liberdade, seu direito de expressão? Claro, tem que ser com responsabilidade. Agora eu vou falar até do caso extremo dos 300, do grupo 300. Eles quebraram alguma coisa, algum patrimônio fisicamente? Ou aqueles fogos de artifício desmoralizaram ou fizeram os juízes se sentirem desmoralizados? Ora, acho que foi semana passada que os antifas jogaram um monte de tinta vermelha na rampa do Planalto da presidência. Não se prendeu nenhum antifa. Aliás, que eu saiba, nenhum antifa está preso. Isso aí é caso de lei marcial, estado de sítio, né? Pois é, gente. Pois é. Essa parte que eu acho interessante, né? É de observar que mesmo nas ditaduras modernas que não proclamam sua temporalidade, existe um traço peculiar que, de algum modo, evoca um caráter temporário. A debilidade ou precariedade das regras de sucessão no poder. Olavo de Carvalho, eu vi ele falando, acho que recentemente, não sei. Bolsonaro, a primeira coisa que você tem que fazer é destruir o Fórum de São Paulo
para você poder governar. Mas não, ele fez o contrário. Ele quer governar deixando os inimigos vivos, entre aspas, livres, soltos, para conspirar o tempo todo. E assim não há sucessão no poder. Quer dizer, nós, o povo, elegemos Bolsonaro. Bolsonaro tem o cargo de presidente do Brasil. Mas isto não quer dizer necessariamente a mesma coisa que se tem o poder. Bom, se é uma característica da ditadura a precariedade das regras de sucessão no poder, veja bem, a esquerda está no poder de Sarney. E aí veio Collor, Itamar, Fernando Henrique, 8 anos, Lula, né? Socialismo descarado, tudo digo. E o rompimento, a sucessão, você vê que, né, de Sarney até Dilma já se fez uma Constituição praticamente lá atrás e se vê uma sucessão de presidentes. Mas o modus operandi é o mesmo na relação com os outros poderes, no toma lá da cá, com Bolsonaro. O povo escolheu só a partir de Bolsonaro, na verdade, é a ruptura desses 30 anos de um bloco só, né? Social-democracia, socialismo light, bom, enfim, são sinônimos de concentração do poder no Estado. Anos. Será que essa reação do judiciário de hoje, da Suprema Corte, é a continuidade de uma ditadura que já existia? A ditadura é uma monocracia, ou governo de um pequeno grupo. Pode ser um time de futebol, 11 jogadores, não hereditária e ilegítima.
ou dotada de uma legitimidade precária. Alguém acha legítimo dentro da Constituição o STF interferir tanto no Congresso, tanto agora no Executivo? Partindo de sofismas legais precários, legislando e executando. Outra coisa que o Bobbio lembra é que o regime ditatorial não pode basear-se na tradição ou na aceitação passiva de grande parte da população. Ele tem que se impor. Ele tem que calar a boca das pessoas. O governo ditatorial não é refreado pela lei. O governo ditatorial não é freado pela lei. Coloca-se acima dela e transforma em lei a própria vontade. Como é que chama o jurista lá? Modesto Carvalhosa. Nossa, parece que eu já ouvi ele falando isso tantas vezes. Porque assim, mesmo quando tem normas que resguardam no papel os direitos de liberdade ou limita de outra forma o poder do governo, essas normas são apenas um véu exterior, com nenhuma eficácia real. O governo ditatorial as ignora. Usando inclusive outras leis que contradizem as primeiras ou que criam exceções. Utilizando poderosos organismos políticos subtraídos ao direito comum ou invocando diretamente pretensos princípios superiores que guiam a ação do governo e que prevalecem sobre qualquer lei. Olha, gente, o que o Bob fala aqui, né? A Constituição, ela é realmente contraditória. Eu ouso até dizer que ela foi feita como uma bomba relógio, para que em casos lá atrás eles pensaram em casos em que a farsa do sistema político brasileiro que armamos
falhe do ponto de vista deles em algum ponto e a população eleja uma pauta conservadora, pro executivo, ou até mesmo, que é um pouco mais difícil, né, que são muitas cadeiras, pro legislativo, teremos lá a Suprema Corte para contradizer tudo ou criar exceções por ter o status de interpretador e, entre aspas, zelador dessa Constituição. Parece que a bomba relógio... Não parece que a bomba relógio explodiu agora? Olha isso. Assistimos então a uma espécie de democracia subvertida, onde o povo é forçado a manifestar uma completa adesão à orientação política do ditador, a fim de que este possa proclamar que sua ação apoia-se na vontade popular. Poxa, julgamentos aí da Suprema Corte, né? A homofobia, com todo respeito aos gays, inclusive tenho amigos gays, mas que são pessoas de bem, que trabalham, produzem riqueza e não querem ficar na cama o dia inteiro vivendo de esmola do Estado. E nem acreditam que isso é possível. Mas enfim, a Suprema Corte tipificou um crime, coisa que é função do Legislativo, criou uma lei. Não, a Suprema Corte julga. O Congresso faz a lei. Não, passou por cima do Congresso. Né? Jogo. A militância comunista jogou pimenta na história. Sempre houve homossexualismo no mundo, no Brasil. Você tem aí pessoas homoafetivas vivendo normalmente na sociedade. Eu lembro do Clodovil, chegou a ser deputado. Enfim. Cazuza. Enfim. Mas não. Botaram o caos. Nós contra eles. Né? Enfiaram goela abaixo. E estão enfiando goela abaixo do povo brasileiro pautas progressistas, que eu acho um desrespeito à nossa bandeira, né? Porque ordem e progresso, só que esse progresso não tem nada a ver com esse progressismo comunista.
Bom, aí é a escola de Frankfurt, né? Adorno. Marcuse. Esses psicopatas aí. Olha que interessante. O ditador, com seus dotes extraordinários, é considerado capaz de representar diretamente a vontade do povo, quando é do tipo carismático, e ou com um partido político que se autoproclame e se faça aceitar, pelo menos por uma parte da sociedade, como vanguarda ou guia do povo. Legitimidade essa fundada na ideologia de partido. Que partido que te vem à cabeça? Qual partido que se autoproclama o guia do povo, a vanguarda, pelo menos vendeu esse peixe por muito tempo e se lambuzou nele? Partido dos Trabalhadores. Poxa, gente. O último censo é de 2010, né? É só você ver lá. 90% dos brasileiros se dizem cristãos. Cristãos. Não estou falando os que têm religião. Cristãos. Que tem outras religiões que não são cristãs, como judaísmo, budismo, etc. E o pecado inicial, lá atrás, de Adão e Eva, no Gênesis, Deus diz para o homem: você vai ter que trabalhar para sobreviver. O Brasil é um país que crê nisso. O IBGE não me faz mentir. E olha que o IBGE é um antro de comunistas. Eu sei. Deu 90% de cristãos do povo brasileiro. É um povo trabalhador. Opa! Não tem essa de Zé Carioca, não. Zé Carioca é o nosso, sei lá, deixa pra lá. Fazer igual a Pepa, né? Não, esse não. Tira do meme. Enfim. O Partido dos Trabalhadores se autoproclamou, se fez aceitar, pelo menos por uma parte da sociedade, como a vanguarda, como o guia do povo, e tomou o poder. Quase 16 anos. Isso é se a gente deixar de lado, ó, fazer de conta que não existe a teoria das tesouras e que o PSDB fez a cama para isso, com o Fernando Henrique.
Bom, enfim, eles no poder, eles com quase 14 anos, né? Eles praticamente escolheram quase todos os 11 ministros da Suprema Corte. E você acha que isso foi de graça? Um foi, assim, de graça no sentido de que existe uma lealdade entre os camaradas. Parece que um foi até advogado do PCC, né? Bom, enfim. É aí que entra a bomba relógio da Constituição. A esquerda, já lá desde o Fernando Henrique, mais especificamente, deram um rabo do cacete, todo mundo tava bem. Aí botaram, foram espertos, colocaram o plano real. E aí eles, com o Fernando Henrique, tiveram 8 anos pra avelutar não, pra desenvolver melhor o plano, a bomba relógio. Celso de Mello, não é? Celso de Mello foi escolhido. Eu não sei. Eu sei que tem ministro que foi. Claro, tem ministro lá que ainda é da época do Fernando Henrique. Tem até o primo do Collor. Imagina, o PT ficou esse tempo no poder, praticamente quase assim, chutando baixo. Metade dos 11 ali sabe cantar a Internacional comunista. São comunistas. Então, essa bomba relógio que foi desenvolvida lá atrás já vinha com esse botão de detonação. Como? Aparelhando a Suprema Corte. Se o executivo sair das nossas mãos, já vamos deixar os nossos infiltrados lá na Suprema Corte. Olha só o que diz o Bob. O segundo tipo de legitimidade que se apoia num partido confere uma estabilidade muito maior à ditadura, porque a vanguarda e o guia do povo é formalmente o partido e o partido permanece, mesmo caso venha a faltar fisicamente o ditador. É que eu acabei de falar. A esquerda saiu. Vamos dizer a verdade, né? Se continuasse, né, o PT no poder, essa filosofia da miséria, né, das pessoas serem reféns do Estado para tudo, né? Pobre, Bolsa Família,
a classe média concurso público, porque é um ambiente hostil aos negócios, ao empreendedorismo. E quem dessa classe, né? Eu não gosto de falar essa palavra classe. Eu acho meio vulgar, sociologicamente falando. Mas quem tinha o status de dono de empresa, né, de empresário, e também era amigo do rei Lula, do ditador, tinha a grana do BNDES. Quer dizer, o que sobrava, né? Porque o foco era mandar dinheiro para fora, para outros países comunistas. Comprovado. Bom, o tempo que já deu, já tá um tempo bom aqui. Vamos tentar finalizar. O tema é amplo, né? Vamos falar aqui, para finalizar, só para fazer um paralelo. Quer dizer, um paralelo que vai se interseccionar aqui na frente. Ditadura do proletariado. O que é a ditadura do proletariado? É a organização, segundo o Bob aqui, se eu faço deles minhas palavras, é a organização do ato revolucionário do proletariado, correspondente à fase intermediária entre a destruição do Estado burguês e o surgimento da sociedade sem classes. Marx nunca especificou e declarou que não se podia especificar a peculiar forma política que tal ditadura deve assumir. Quer dizer, você vê, olha como é furada. Isso aí não sou eu que já disse, o professor Olavo já disse, como é furada, né? O planejamento teórico marxista. É uma teoria que, vai ser, mas não sei como que vai ser, entendeu? Vai chegar na sociedade sem classes, né? Mas não sei como é que vai ser, como que vai funcionar. Um professor meu das ciências sociais dizia, né, que o marxismo não era sociologia, era uma religião, né? Uma que a grande maioria dessa molecada aí, bunda mole, vagabunda que nunca lavou um copo na vida, que se fala marxista, o cara nunca leu Marx, mas ele crê em Marx. Marx é um deus pra ele, porque ele nunca viu Marx. Porque se ele não leu Marx, ele nunca viu Marx na vida dele. Marx não é só a foto do Marx. Marx é o livro, o Capital, Miséria da Filosofia, etc. Enfim. Mas enfim, eu não quero fugir do assunto. De um lado, a ditadura do proletariado comportava
o desmantelamento do Estado burguês, a abolição da burocracia, da polícia e do exército. Tá tendo com o exército? Não me lembro disso. Essa semana mesmo, generais tiveram que se defender por carta, por ofício, à Suprema Corte. Rebaixando o papel das Forças Armadas. Polícia, então, nem se fala, né? Pacote anticrime, né, que favorecia a segurança pública, valorizando o policial, né? E até aquela expressão que tá quase me vindo. Enfim. Do policial poder, né, se defender, atirar num bandido e não precisar ser preso porque estava fazendo o seu trabalho, né? Se ele não atira, ele morre. Se ele atira para se defender, ele vai preso contra bandidos. Então você vê que essa ditadura a qual se demonstra ela também tem um quê da ditadura do proletariado. Bom, eu acho que ele fala aqui que com Lenin o contexto mudou, quer dizer, se acentuou mais ainda, né? Inclusive podendo se exercer o poder de violência, né? Contra os cidadãos de bem, os que têm propriedade privada, etc. Bom, é isso. Abraço.